Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco durante os próximos 30 minutos, porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Uma das melhores maneiras na qual você pode investir seu tempo é na oração. Mas isso só será verdade se você estiver orando corretamente. Não seria grandioso se tivéssemos uma só passagem da Escritura? Não falo de algo largo, de múltiplos capítulos, mas só uma breve passagem da Escritura que nos ensine desde a perspectiva de Deus, com as palavras do próprio Messias, sobre como orar? E se pudéssemos entendê-lo, e de fato podemos, se fôssemos o suficientemente firmes para aplicar isso em nossas vidas, seria algo revolucionário, transformador, que realmente nos mudará. E isso é justo o que temos nessa passagem das Escrituras no livro de Mateus, capítulo 6. Aqui encontramos a oração do Senhor. Muitos de nós podemos recitá-la de cor, mas a pergunta é, realmente a entendemos? Compreendemos por que essas palavras estão aqui e as estamos aplicando em nossas vidas para que nossas vidas sejam realmente transformadas pelo poder da oração? Bem, dito isso, tomem suas Bíblias e vamos comigo ao livro de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Iniciaremos no versículo 9. Iniciamos esse versículo na semana passada, onde vimos um mandamento, e justo isso, um mandamento do Messias. Vejamos com atenção essa passagem. Lemos. Portanto, assim devem orar. Não é uma sugestão. Ele está nos dizendo que essa é a maneira na qual devemos orar. Todas as nossas orações, e podemos orar por uma variedade de coisas, mas todas as nossas orações, em última instância, devem se alinhar com essa verdade, esses objetivos, essa revelação. É como oramos. Os motivos da nossa oração e da revelação que devemos ter quando oramos. Assim que diz, uma vez mais, versículo 9. Portanto, assim devem orar. Pai nosso, que estais no céu. Por que ele diz Pai nosso? Primeiro e principalmente, já falamos disso muitas vezes. Ao ouvir a palavra Pai, o que deve vir à nossa mente? Provedor. Na oração, encontramos a provisão de Deus. Se não somos pessoas que oram fielmente, não podemos esperar muito no sentido da provisão. Mas uma vez que nos comprometemos, e se você está a cargo de algum ministério, é o líder de alguma congregação, algum grupo de oração, ou o que seja, deve entender o quão importante é a oração. Porque você, como líder, uma das coisas que pensam em primeiro lugar sobre as pessoas que ocupam uma liderança é sobre os recursos. Tenho o suficiente? Essa organização conseguirá cumprir suas obrigações financeiras? E uma das formas de conseguir é em oração. Quando oramos, podemos esperar a provisão de Deus se oramos adequadamente. E todo proposto do nosso estudo de hoje é dedicar essa lição a aprender como orar de forma efetiva. Portanto, assim devem orar. Pai nosso que estais no céu. Ele é nosso provedor, Pai provedor, mas notem, aquele no céu. Estou traduzindo isso muito literalmente. Aquele nos céus. Ele está sobre nós. Isso fala de autoridade, mas também ele está em uma dimensão diferente. Portanto, não clamamos a ele como quando vamos pedir ajuda a um amigo. Não pensamos nele como nosso irmão ou como nosso paizinho,
por assim dizer, mas Ele é nosso Pai que estás no céu. Esse termo céu deve de imediato nos comunicar respeito. Esse Pai é nosso Pai celestial. Ele demanda e merece o maior dos respeitos. Nosso Pai, aquele no céu. E logo diz alto, santificado seja o teu nome. Essa palavra santificar é uma palavra antiga do nosso idioma que tem relação direta com a palavra santo. O que estamos dizendo aqui é santo é o teu nome. Isso significa que Deus é um Deus que tem propósito. A santidade sempre está relacionada com propósito. Também está conectada com a santificação. A santificação é ser direcionado para um propósito específico. Quando dizemos santo é o teu nome, santificado seja o teu nome, aqui estamos falando do caráter de Deus. O caráter de Deus se manifesta em nossa vida por meio dos seus propósitos. É só quando o nosso caráter manifesta o de Deus, só aí é que estaremos equipados para os propósitos de Deus. Uma das coisas que esta oração me ensina é que quando vou diante de Deus, devo orar. Deus, quero ser o reflexo do teu caráter, teus atributos, tua natureza, como se comporta. Quero demonstrar essas mesmas coisas na minha vida. Esse é o objetivo. Se não começamos ali, tudo mais cairá em pedaços. Então dizemos, santo é o teu nome. Continuamos. Venha teu reino. Seja feita a tua vontade. Notem que uma das primeiras coisas que diz é reino. Não só esse reino, lá em cima, mas queremos que venha a nós. Devemos entender isso de duas maneiras. Em primeiro lugar, há um cumprimento futuro. Queremos que o reino de Deus seja estabelecido, obviamente, mas também queremos que a autoridade do reino, a realidade do reino, o poder do reino, o caráter do reino seja manifestado. Por isso é que oramos que tudo seja trazido debaixo da autoridade do reino. Se alguém está enfermo, queremos que esse poder seja manifestado nessa situação. Esse poder sana, restaura e lança fora tudo que é contrário à vontade de Deus. Assim que venha teu reino. E notem, que seja feita a tua vontade. Existe uma estreita relação entre a vontade de Deus e o estabelecimento do seu reino, e que a realidade do seu reino seja manifestada em uma situação. Então, se você não está interessado na vontade de Deus, detenha-se, porque você se desqualificou a si mesmo de ser uma mulher ou um homem de oração. Primeiro, e principalmente, as orações que serão ungidas, que serão respondidas por Deus com poder e com uma provisão poderosa, devem estar relacionadas com a vontade dele. Temos um objetivo de reino. E esse objetivo de reino sempre é uma manifestação da vontade de Deus. Diz, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Versículo 11. Quando estou orando com sinceridade, objetivamente, eu quero que uma perspectiva santa se instale em minha vida nessa situação, nesse problema, no que seja, ou que a santidade seja manifestada. Quero que a autoridade do reino seja dada, esse poder. Quero que a vontade de Deus seja feita. Só quando temos essa mentalidade que podemos passar ao versículo 11. Do que o versículo 11 fala? Bem, vamos ler ele com atenção. Nosso pão diário. Sustento. Não espere que Deus satisfaça as suas necessidades. Não espere que Ele seja um Deus generoso se você não está interessado na santidade, se não está interessado na sua vontade e se você não está comprometido com o seu reino. Quando dizemos o seu reino, bem, quando vier o futuro e aceitarei. Isso realmente não me interessa hoje. De verdade não o entendo. É algo estranho para mim e não quero lidar com isso. E seus santos propósitos? Não.
Estou ocupado com minhas próprias metas. Seu caráter? Bem, farei o melhor que puder e seguirei adiante. Quando temos uma mentalidade assim, e direi que muitas pessoas têm, não estão buscando nesse livro, não entendem esse livro, não conhecem o plano de Deus, se burlam das profecias, e quando se tem essa mentalidade, o que Deus dirá é: tua provisão diária terá que buscar em outro lugar. Não satisfarei tuas necessidades, nem responderei como te quero responder, porque estaremos respeitando verdades fundamentais. Porque nos salvou, porque nos fez parte da sua família. Versículo 11. O pão nosso nos dai. Quando? Hoje. Busca a provisão de Deus para hoje. Entendamos que Deus, uma das razões pelas quais Ele não dá, e falo como organização e ministério, ou seja, é raro quando alguém vem e te diz: quer saber? Hoje é 1º de janeiro e já tenho tudo o que necessito para o ano que se inicia. O orçamento está completo e não preciso me preocupar porque todos os recursos já foram providenciados. Isso não é assim. Sempre estamos trabalhando em oração e, por meio da oração, pedindo a Deus que supra. O quê? As necessidades de amanhã? Não. Ele disse: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E logo diz algo mais, que se queremos essa provisão, temos que ser pessoas preocupadas com a vontade de Deus. Mas também existe outro aspecto, e esse é uma relação com Deus. Uma relação que se estabelece por meio do perdão. Nunca subestime o perdão, o poder do perdão. E o que o perdão faz por outros, quando os perdoamos, e quando você foi perdoado por Deus. O perdão é maravilhoso. E, portanto, diz nessa passagem, muito claramente, versículo 12, e perdoai nossas dívidas, nossas obrigações não cumpridas. E isso está relacionado com o pecado, como também nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Por essas coisas que não cumprimos, por essas coisas que rompemos, por essas coisas equivocadas que temos em nossas vidas contra Deus e contra outros, te pedimos perdão. Mas esse perdão não está para nós, se não estamos dispostos a perdoar a quem nos deve, a quem atuou de má forma contra nós. Uma das coisas que passa, e entendo que isso pode resultar controverso para alguns, ouçam bem isso, é muito importante. Nada é em vão. Tudo o que ocorre tem a ver com a provisão de Deus. Bem seja que Deus seja o causador disso ou que Ele o permita. E se Ele o permite, é com um propósito na tua vida. Assim que, digamos que uma pessoa faz algo mal contra mim. A todos nos passa isso. Infelizmente, eu sou quem, ou você é quem faz algo mal a outra pessoa. Mas, nesse exemplo, alguém fez algo contra mim. Algo desagradável. Bem, Deus permite que isso aconteça. Não estou dizendo que Ele causa isso, mas Ele permite que aconteça e permite que eu me dê conta do que passou. Eu entendo que essa pessoa não foi amigável comigo. Essa pessoa pecou contra mim. Essa pessoa me ofendeu de alguma maneira. O fato de que tenha consciência disso tem um propósito e unção em si mesma. Por quê? Com o fim de que você possa perdoar essa pessoa e recordar o perdão que Deus te deu. Devemos recordar isso de forma constante, porque estamos em necessidade de constante perdão. Devemos recordar o perdão de Deus. Assim que, quando alguém atua de forma negativa contra mim, peca contra mim, a primeira coisa que faço é dizer a mim mesmo: bem, Deus, o fato de que você permitiu e causou que isso chamasse minha atenção, significa que devo recordar quão grande é minha dívida contigo e quanto necessito do teu perdão. Deus pode usar essas coisas para nosso bem, para nos recordar do que diz aqui,
Supõe-se que sejamos pessoas que perdoem, e quando tenho isso presente, isso me faz perdoá-los de uma maneira muito mais simples. Não me faz sentir pena por ter que perdoá-los, mas é como diz aqui, se não estou disposto, então não receberei seu perdão em uma determinada situação. Não estou falando de salvação, de que a perderei, mas que quando caminhamos na falta de perdão, isso traz efeitos adversos a nossas vidas. Queremos perdoar, experimentar o perdão de Deus. Versículo 13, diz aqui, e não nos deixe cair em tentação. De novo, essa é uma declaração controversa, mas devemos entendê-la de maneira adequada. Deus não causa a tentação. Deus não diz, vou colocar essa pessoa em uma situação onde seja tentada a pecar. Isso não é o que ele diz. O que diz é, Deus, não me permita. Isso é o que implica esta oração. Não me deixe ir à tentação. Deus, não me permita ser submetido à tentação. Protege-me disso. Não queremos experimentar a tentação. Assim que oramos, Deus nos guarda da hora da tentação. E continua, mas livrai-nos do mal. Podem ver como a Escritura se enriquece? Aqui nos ensina duas coisas. Nessa oração que diz, não me mande à tentação, mas livra-me do mal. Ali entendemos algo. Deus está nos ensinando que quando enfrentamos a tentação, e isso acontece o tempo todo, não é mesmo? Experimentamos esse desejo. Algo acontece que desperta essa paixão que sentimos por qualquer coisa. Pode ser essa atividade ou aquela atividade, mas somos tentados a fazer algo. E o que ele quer que entendamos é que essa tentação atrai o mal. Quando diz, livra-nos do mal, está dizendo que sucumbimos à tentação. Não só estaremos fazendo algo mal, mas por meio da tentação vamos experimentar o mal se cairmos nela. Faremos o mal e também receberemos o mal. Por que isso é importante? Por essa razão. Quando eu entendo que ao cair na tentação, não só eu estou fazendo algo mal, mas também encontrarei o mal na minha vida, vou orar de forma mais diligente para que quando chegar a tentação, eu possa tomar a decisão de fugir rapidamente. Uma passagem muito importante é o que vemos aqui, quando diz, e não nos deixeis cair em tentação, mas nos livra do mal, porque teu é o reino. E aqui nos ensina outro princípio. Como eu posso vencer a tentação? Como poderei não experimentá-la? Ou como poderei ter vitória sobre ela? O primeiro que ele menciona é o reino. Deus, tu tens um reino. Quando eu enfrento uma tentação, e toda pessoa enfrenta, de fato, os crentes são mais tentados que os não crentes. Por quê? De fato, os crentes são mais tentados que os não crentes. Por quê? Os não crentes veem na tentação uma oportunidade, mas nós vemos que é uma oportunidade incorreta, que vai contra os propósitos de Deus, aquilo ao que somos tentados fazer. E qual é a solução? Onde começa a vitória, a tentação? Em fugir, obviamente. Mas às vezes somos muito débeis em fugir. No que devemos pensar, então? No reino. Quando tenho mentalidade de reino, quando penso nas coisas do reino, sabem o que vai acontecer? Entenderei quão válidas, quão carentes de valor, quão enganosas, quão corruptas são as coisas desse mundo. Quando falamos da tentação, a tentação significa obter algo do mundo. Anotem isso. Toda tentação se trata de obter algo do mundo. Bem seja conseguir coisas mediante mecanismos mundanos, ou fazer algo que é mundano em si mesmo. E quando somos tentados, devemos fazer justamente o que as Escrituras nos dizem, porque teu é o reino. Deus, tu tens um reino, e esse reino e as coisas conectadas a esse reino são muito melhores. Essas coisas são falsas, são um engano, são corruptas, mentirosas. Eu quero o reino.
Não quero me conformar com uma imitação. Não me conformarei com algo que se acabará, que me deixará me sentindo pior e vazio. Não, eu quero algo que me satisfaça. E o que será? As promessas do reino. Assim que diz, teu é o reino. E o quê? E o poder. Se você quer o poder de Deus na tua vida, seja uma pessoa com mentalidade de reino. Simples assim. Você quer o poder do reino? Bem, pensa de acordo com o reino. Quando você se esforça pelo reino, desejando ter o caráter de reino, viver a realidade do reino, a autoridade de reino na tua situação, quando é esse o objetivo, o que diz aqui? Também terás poder. Por quê? Porque teu é o reino, o poder e... Quando esse poder é manifestado, quando se manifesta o poder do reino, qual é o resultado? O que aparece em seguida? E a glória. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Por quanto tempo? Aqui está a diferença. Para sempre. Amém. Creiam nisso porque é verdade. Isso é o que significa amém. Creiam nisso porque é verdade. Aqui está a lição. Estou no momento de tentação. E o que devo fazer? Começo a pensar. Com que o inimigo está me tentando? O que ele está me prometendo? Com o que me está seduzindo? É um engano. É uma falsificação. Me deixará vazio e qualquer gratificação que me brinde será temporal. Virá e irá. E no final isso trará o que vimos no versículo anterior. Me trará o mal. Quando sucumbo à tentação, estou convidando o mal para a minha vida. Isso é o que o Messias diz aqui. Mas quando tenho mentalidade de reino, tenho acesso ao poder. E esse poder manifestará a glória de Deus. Essa é a bênção da fidelidade. A glória de Deus se manifesta. E o que mais diz? Diz aqui, não só isso, mas será para sempre. Versículo 14. Porque se perdoamos as transgressões dos homens, ele também nos perdoará. Quem é ele? Seu Pai Celestial também os perdoará. Mas se vocês não perdoam as transgressões dos homens, tampouco seu Pai Celestial perdoará suas transgressões. Que declaração tão importante! Devemos ser pessoas, com efeito, perdoadoras, por natureza. E que perdoemos rápido, porque se não o fazemos assim, a falta de perdão trará um efeito negativo sobre nós. Entendamos o que diz. A razão pela qual conclui essa oração dessa maneira é porque nossa relação com outros é crítica com respeito à nossa relação com Deus. Relações rompidas, conflitos com os outros. E sabemos que com relação ao matrimônio, a Bíblia diz que quando um esposo está em conflito com a sua mulher, quando a relação não está em paz, isso atrapalha as suas orações. Isso é certo, mas entendamos que quando estou em conflito com outras pessoas, isso também afetará a minha vida de oração. Bem, até onde nos dirigimos? Não teremos tempo para desenvolver isso com profundidade, mas veremos brevemente o versículo 16. Esse versículo, logo de haver falado da oração e sobre como orar, o que falaremos agora? Falaremos do jejum. E vemos algo. Vemos que o jejum e a oração sempre vão de mãos dadas. Veremos que alguns manuscritos gregos falam do jejum, mas não agregam a palavra oração. Se você observa os mais antigos, os textos receptos, ali se inclui o jejum e a oração. Por quê? Desde uma perspectiva judaica, culturalmente, biblicamente falando, não há jejum se não há oração. Por quê? Se teu jejum é simplesmente deixar de comer, não está jejuando, está fazendo dieta somente.
Não haverá nada espiritual no teu jejum, em absoluto. Jejuar, deixar de comer, sempre para nós tem a ver com nossa vida de oração. O jejum e a oração vão de mãos dadas. Eu jejuo porque isso impactará a minha habilidade para orar. Não vou confiar na minha carne, porque minha carne se debilitará, porque tenho fome. Estou vazio. O jejum demanda que eu descanse no espírito, não no corpo. E a oração será mais ungida. Não serão orações motivadas ou baseadas no natural, mas no sobrenatural. Assim que diz aqui, comecemos com o versículo 16, diz: e sempre que jejuem. E a implicação é que devemos jejuar. Existe o jejum em comunidade quando fazemos de forma pública. E toda a comunidade jejua por certos dias. Por exemplo, o Purim. Se você não conhece desse tema, tem a ver com o livro de Esther. E sabemos que Esther jejuou 3 dias. Assim que quando chega o dia festivo, quando recordamos a vitória de Deus, deu ao seu povo nos dias de Mordecai e Esther. E recordando isso, fazemos um jejum comunitário. E há outros eventos no calendário, o calendário bíblico. Por exemplo, no livro de Zacarias, ele menciona 4 dias de jejum. E esses dias de jejum são igualmente acompanhados pela leitura das Escrituras e a oração. Assim que não existe jejum sem oração. E veremos na Escritura, uma vez mais, sempre que jejuarem, não sejam como, e de novo diz, não sejam como os hipócritas. Ou seja, poderíamos jejuar de uma maneira incorreta, e do mesmo modo que um jejum apropriado terá um magnífico, uma mudança poderosa em nossa situação e orações quando jejuamos de maneira inapropriada. Um jejum incorreto trará um grande inconveniente e será algo que não agradará a Deus, algo que não cumprirá seu objetivo. Por tal razão, é muito importante que saibamos como jejuar adequadamente. E isso é o que aprenderemos no próximo estudo, quando avançaremos nesse 6º capítulo do livro de Mateus, aprendendo mais do Sermão da Montanha para receber sabedoria e viver corretamente. Fechamos com isso. Até a próxima semana. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.